Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Cantem hinos de louvor ao Senhor. Toquem músicas na lira em louvor ao nosso Deus. Sempre que puder, ajude os necessitados. Porém, o Senhor Deus respondeu a Moisés: Será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Temer o Senhor Deus e odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. O Senhor faz o que quer, tanto no céu como na terra, tanto nos mares como nos oceanos profundos. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia! Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: Nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. E faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. Deus pôs uma nuvem por cima do seu povo fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram, e Deus mandou codornas, e do céu deu a eles pão bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água, que correu pelo deserto como um rio. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros, a segurança. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor. E assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. Ó Deus, é a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Ó Deus, Tu nos respondes, dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em Ti.
Faça com que prosperemos de novo, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador. Por causa da tua própria honra, salva-nos e esquece os nossos pecados. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? O Senhor Deus falou com Zacarias e disse: Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. O Senhor Deus diz: Darei forças ao povo de Judá, salvarei o povo de Israel. Tenho compaixão deles e os trarei de volta do cativeiro. Será como se eu nunca os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, o Deus deles, e atendo às suas orações. Então Moisés se despediu de Jetro, e Jetro voltou para casa. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer: que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Ó Senhor Deus, como eu te amo! Tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus e não os que nasceram de modo natural. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele e o resultado é que vocês terão uma vida eterna. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida e os seus descendentes serão abençoados. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas más. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Quem tem juízo, procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe, será morto, pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgades, está certo quando me condenas. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Porém Moisés disse: Quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou, e disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou me enviou a vocês. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito na certa será recompensado. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão, e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Então Moisés respondeu, não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova.
Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor. Então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçamos teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Ó Rei, que na hora da angústia, Senhor Deus, responda à sua oração. Que o Deus de Jacó o proteja. Que do seu templo Deus lhe envie socorro. E que do monte Sião Ele o ajude. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O Senhor Jesus disse a Moisés: suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas que assim tiram da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá forças. No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci, quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Você fez do Senhor Deus o seu protetor, do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, tens muito amor por todos os que oram a Ti. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. Eu lembro do passado. Penso em tudo o que tens feito e não esqueço as tuas ações. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos, porque os amo. No sofrimento, eu fui consolador, porque a tua promessa me deu vida. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Felizes são aqueles que de ti recebem força-se, que desejam andar pelas estradas que levam ao monte Sião. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Tu, ó Senhor Deus, me diste teu escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não caí nenhuma vez. Lembrem disto.
Meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. O Senhor Deus disse a Moisés: eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles, farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor, as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Louvem a Deus o Senhor. Com danças e em seu louvor toquem pandeiros e liras. Eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor, da tua fidelidade. Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia! Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é feita no céu. Cantarei de alegria quando tocar hinos a ti. Cantarei com todas as minhas forças porque tu me salvaste. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças. Como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Eu louvo a Deus porque ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas. Toquem lira em louvor ao Senhor, cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpa e gritem bem alto. Com um coração sincero eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia! Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra, preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegrem-se na sua presença. Eu gritei pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Confio em Deus e o louvo pelo que ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Batam palmas de alegria a todos os povos. Cantem louvores a Deus em voz alta. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio.
nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo, e nós desaparecemos. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando voltar, agora e sempre. Respeite o seu pai e a sua mãe para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz, nós vemos a luz. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobize. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. A ti levanto as mãos em oração, como terra seca eu tenho sede de ti. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos.